Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto na Clínica da Visão e vamos continuar então aquele bate-papo. Só um negócio. Eu reprisei Dr. Augusto Legnani ontem, terça-feira, a pedidos, viu? O que o pessoal dos municípios vizinhos assistem ao programa Nossa Casa, principalmente as matérias de saúde, vocês não fazem ideia. Então, pediu, é uma ordem. E nós reprisamos ele ontem e hoje é matéria fresquinha, tá? Semana passada, nós encerramos o programa falando sobre que nós iríamos falar sobre mosca volante no dia de hoje. Então, nós vamos continuar e depois tem outras perguntas muito interessantes também. Quero mandar um abraço aí para a família da Macena lá de Xambrê, que não perde o programa de jeito nenhum e que ficaram super felizes de ver o Dr. Augusto Legnani de novo na telinha. Mas não perde. Um abraço para vocês todos aí, família antiga da cidade. Vamos lá, então. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Tudo bem. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. E vamos falar sobre mosca volante. A gente parou antes de começar a falar sobre as moscas volantes, né? Mosca volante é um assunto que a gente já falou aqui mais de uma vez, porque é uma dúvida bem comum e é um assunto, é um problema bem comum. As pessoas começam a ver uns pontinhos pretos e esses pontinhos eles dançam na frente da visão. A pessoa diz que quando ele olha aqui procurando ela, ela sai. Então dá a impressão mesmo de ser uma mosca, que a pessoa às vezes até tenta matar essa mosca porque ela está voando aqui na frente. Então é uma manchinha pequena, pretinha. É uma manchinha pequena, pretinha. Ela normalmente está associada a problemas do humor vítreo. O humor vítreo é o gel que nós temos dentro do olho. Nosso olho ele é formado por uma parte anterior, que é a frente do cristalino, que é uma parte líquida do olho, que é o humor aquoso. E para trás do cristalino a gente tem um gel que chama humor vítreo. Esse gel normalmente é completamente transparente, só que ele é formado por fibras de colágeno. E essas fibras de colágeno, com a idade, às vezes elas colabam umas nas outras e delas ficam aparentes. Esses pontinhos aparecem dentro da visão, por causa dessa destruição do vítreo, desse colabamento do vítreo. E esses pontinhos, na maioria das vezes, são assim, sintomas que não tem uma patologia associada, né? Essa alteração do vítreo não causa uma perda de visão. Mas, em alguns casos, essas moscas volantes podem estar associadas a infecções, inflamações do olho. Então, sempre que a pessoa perceber uma mosca volante, é importante passar com o oftalmologista para identificar se é só o probleminha do vítreo ou se tem... Pode ter, inclusive, ter relacionado com descolamento de retina. E toxoplasmose também? Toxoplasmose também. E toxoplasmose principalmente. No caso da toxoplasmose, ela é um pouco mais grave porque aumenta muito o número de moscas. Então, a pessoa acaba procurando oftalmo. Mas no caso dos pequenos descolamentos de retina, a gente faz um pontinho lá no vítreo, que às vezes é uma hemorragia pequena, e ela não se sente até que essa retina termine de descolar. Então é bem importante observar essas moscas volantes desde o princípio para ver se você não tem nenhum outro problema associado. Porque um descolamento de retina, se ele for total, a chance de recuperação é muito baixa. É caso cirúrgico também? É caso cirúrgico. No caso desse descolamento inicial, às vezes a gente consegue controlar ele só com uma barreira laser, sem ter que fazer nenhuma cirurgia. Então, por isso que é importante ver logo no começo. Não é um negócio incomum, não, então. Não é tão comum não, viu? É uma coisa que aparece no dia a dia. Que nem eu falei, a grande maioria das pessoas vem e é só o probleminha do vítreo. Mas dentre essas pessoas, a cada 10, 15, 20 pessoas, pelo menos uma vai ter um problema de retina que a gente precisa tratar. Então é mais comum do que se pensa. A gente pega pelo menos umas 2 ou 3 vezes por mês alguém que essa mosca volante está associada a um problema retiniano. Já falando de negócio assim de ver, às vezes, a imagem dupla, coisa assim, tem a pergunta assim para você. Até quando semana passada que eu estive aqui consultando, até comentei com você rapidamente. A pessoa já fez o tratamento, tá? Isso já é uma pessoa de Mato Grosso. E o azulejo da casa, ele é listadinho, aqueles azulejos mais antigos. Diz que fica tudo assim, fica viés. Aquela anda, né? Isso é uma coisa normal ou não é normal? Não. Tem algum problema retiniano associado. Os problemas da retina causam muitas vezes esse problema chamado de metamorfopsia. Muita gente acha que é viés, né? Vê viés a imagem. É metamorfopsia. Metamorfopsia é quando você olha aquelas grades de portão e você vê que uma parte dela está torta. E conforme você corre a visão, essa parte torta vai mudando de lado. Isso é horrível. É horrível. Tanto é que você tem um teste em oftalmologia que chama tela de Amsler. A tela de Amsler é um gradeado.
Para você olhar 30 centímetros, olha com um olho de cada vez, para você ver essas patologias de mácula, se elas estão ocorrendo, para ver essas alterações da retina. Então, se você começar a ver esse viés, é alguma assim coisa de mesmo, retina importante que você tem que tratar, que você tem que procurar. Algumas vezes, infelizmente, algumas patologias de retina não têm tratamento, mas você tem que procurar ver a causa, porque algumas vezes são coisas que precisam ser tratadas logo no início. Ali atrás, nós estávamos falando sobre mosca volante e nós entramos no assunto até da toxoplasmose. Toxoplasmose, doutor Augusto, é um problema de saúde grave dos olhos? E de que forma se trata? A toxoplasmose, ela é um problema de saúde comunitária. Isso que aqui na região de moramos... É muito alto. Então, ela é um problema de saneamento básico, algumas alterações que podem levar as pessoas a se contaminarem mais. A gente sabe que na nossa região, o índice de contaminação com toxoplasma é muito grande. Então, se a gente for fazer uma sorologia de toda a população, provavelmente a gente vai ver índices bem altos, acima de 50%. Então, é bem comum a pessoa já ter tido a parte da doença, geralmente a ganglionar. Faz uns linfonodos, esses linfonodos são doloridos, são linfonodos no pescoço, vêm os linfonodos, mas não aparece nenhuma gripe, nenhum resfriado, só um sintomazinho viral, uma dorzinha no corpo e os linfonodos. Muitas vezes essa aí é a toxoplasmose. Numa porcentagem dessas pessoas que pegaram a toxoplasmose, em torno de 20% delas, elas vão ter a forma ocular também. Na forma ocular, o toxoplasma atinge a retina. E quando ele atinge a retina, dependendo da localização onde ele atingir na retina, pode ser muito grave. Se ele pegar a região central da visão, a pessoa perde 90% da visão em dias, em horas. Ela tem o problema e ela já percebe a mancha e dali a pouco ela já não está enxergando. Então, assim, a toxoplasmose, quando ataca o olho, é muito importante. Só que a toxoplasmose, principalmente, é importante quando ela acontece no período de gravidez, que daí ela causa várias alterações no feto, porque ela consegue atravessar a barreira placentária. Então, é muito importante aquele pré-natal, onde a mulher vê se ela tem toxoplasmose, se ela pegou toxoplasmose. Então, esse acompanhamento do pré-natal é muito importante, porque às vezes ela faz o primeiro pré-natal, não tem toxoplasmose e fala, estou tranquila. O pior é se você não tem e você pega durante a gravidez. Então a gente fala que a mãe que já teve toxoplasmose antes de ser mamãe, a chance dela ter uma transmissão feto-placentária é muito, muito pequena. Existe um trabalho relatado sobre uma transmissão desse tipo, mas é uma coisa muito rara. Então o comum é a transmissão primária, quando ela pega durante a gravidez. Então essa doença toxoplasmose ela é muito mais importante na área de saúde comunitária, de saúde básica, do que até na oftalmologia. Só que é um problema que a gente vê comumente, principalmente aqui em Umuarama, a gente vê, que nem eu falei, é uma coisa recorrente. A gente vê pessoas chegando aqui que queixam das moscas volantes, aumentando em número, ficando grandes, uma turvação visual, você vai ver, ela tem a fase ocular da toxoplasmose. E a toxoplasmose, ela é recidivante, ela volta. Mesmo com o tratamento correto, ela tem uma capacidade de se armazenar dentro das células do organismo e se esconder ali. E daí ela volta, ela faz a recidiva depois de algum tempo. Então, tanto no olho quanto no corpo ela pode fazer recidiva, fazer os linfonodos de novo, aquela dor no pescoço e tudo mais. Pode cegar? A pessoa fica cega? Pode sim. Pode cegar e às vezes é meio irreversível. A gente não consegue nem com o tratamento correto fazer uma reversão desse problema. Então, apareceu alguma coisa assim, esses sintomas, tem que procurar o oftalmologista rápido? Rápido. Não pode esperar. Isso não é cirúrgico? Só uma mosquinha, não. É tratamento via oral, antibiótico terapia. Alguns casos ele evoluem com descolamento de retina e outras coisas, mas é coisa muito rara. E daí precisa de cirurgia, mas são casos à parte. Oxe, o negócio é complicado, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Augusto, até que me fizeram, mas eu nunca tinha ouvido falar. Um dos primeiros sintomas da esclerose múltipla é a perda da visão? Eu fiquei pensando, essa doença com a visão, o que tem? Qual que é? A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. Mielina é os nossos neurônios, eles têm umas bainhas de mielina, que elas facilitam a transmissão do impulso dentro do neurônio. Tá? Então, essa doença, ela atinge essa bainha de mielina. Então, ela diminui a transmissão de impulsos dentro dos nervos, dentro dos neurônios. Então, essa doença atinge as áreas motoras e visuais. Então, tudo que está ligado ao cérebro está ligado através de um neurônio, e essa ligação com o cérebro através desse neurônio depende da integridade desse neurônio. Então, o nervo óptico é um feixe de neurônios, tá? de axônios, das partes compridas dos neurônios que ligam o olho ao cérebro.
ligam desde as células ganglionares lá do olho até o cérebro. É um cabinho comprido. E esse cabinho, ele é cheio de mielina. Se você fizer uma doença que ataca a mielina dele, a transmissão desses impulsos captados pelo olho para o cérebro, ela vai ficar retardada e diminuída. Então, as doenças desmielinizantes, que entre elas a esclerose múltipla, podem afetar a visão, mas elas podem afetar a visão como qualquer outro nervo dentro do corpo. Só que ela é muito comum, a primeiro sintoma que a pessoa percebe ser o olho, porque você percebe muito fácil essa alteração. Os outros sintomas podem ser uma fraqueza localizada, uma fraqueza de perna, uma fraqueza do braço, uma dificuldade de fazer determinados movimentos, e ela apresenta remissões. Então ela faz aquele problema e aquele problema depois de um tempo acaba passando. Então às vezes a pessoa teve já esses episódios e não percebeu. Tá? Ela ataca principalmente o cérebro e as áreas de mielina, as bainhas de mielina. Então ela ataca o nervo óptico e ataca o cérebro. E tem até uma atriz que está em tratamento para esclerose múltipla, ela fala bastante da esclerose, que era uma comediante, eu esqueci o nome dela, uma comediante baixinha, que era uma figurinha, e ela está sofrendo que é Rodrigues bastante. O sobrenome Isso, dela, que é o meu. Ela está sofrendo bastante com esse problema, mas não necessariamente é o primeiro sintoma, mas é um sintoma bem recorrente. Então, as alterações visuais são importantes, às vezes, para a gente descobrir essas doenças neurooftalmológicas. Até ela deu uma entrevista até assim bem emocionante. Não é simples não, né? Não é nem um pouco. E é um prognóstico ruim se você... Hoje em dia tem tratamentos, retardam os problemas, tudo. E tem vários espectros das doenças. Tem espectros das doenças bem leves. A pessoa tem uma alteração desmelinizante e nunca mais tem na vida. E tem algumas que tem constantemente. E é um tratamento para o resto da vida. Sim, se for se as remissões não forem bem espaçadas, a gente precisa tratar o resto da vida. Mas graças a Deus é um tratamento oferecido pelo SUS aqui no Brasil, e com a indicação correta, o tratamento correto, a gente consegue ter uma vida boa e plena. Muita gente acha assim que quando tem problema de visão é só na visão, só na visão, só na visão. Não, você não sente mais nada, nem dor de cabeça, nem dor de garganta, você não sente nada. E como você falou, às vezes sente dores, né? Que nem a outra pergunta anterior que eu fiz. Pode aparecer isso, aparecer aquilo. Hoje em dia, cada vez mais, a gente quer fazer uma... A gente fala medicina, às vezes tem uma pessoa que fala medicina holística, né? É holístico, dá a impressão de... Na verdade, a gente quer uma medicina que englobe toda a parte, todo o corpo, né? A gente não quer isolar por sintomas. A gente isolou através das especialidades, porque a medicina cresceu tanto que a gente teve que especializar os médicos de maneira diferente para que a gente possa fazer melhor o tratamento de cada coisa. Mas o ideal é que o médico esteja atento, por isso até que o médico faz medicina e depois se especializa em oftalmologia. Porque se fosse para eu ser só oftalmologista, eu ia lá e fazia só oftalmologia, né? Então é interessante não haver essa distinção, porque eu consigo reconhecer as patologias associadas ao olho. E existem várias. O olho funciona como a janela da alma, funciona como a janela das doenças do corpo. A gente consegue ver várias doenças através do olho. A gente consegue ver a progressão da hipertensão, a gente consegue ver a progressão do diabetes, a gente consegue ver patologias onde a gente confirma através do fundo de olho as alterações achadas no corpo. Tem várias doenças que dependem das alterações oculares para fazer o diagnóstico correto. A doença desmelinizante, como a esclerose múltipla, que é uma doença sistêmica, a gente vê os resultados no olho e através desses resultados do olho, às vezes a gente faz o diagnóstico. Então, assim, todas as áreas têm isso. Por isso mesmo que nós formamos em medicina, fizemos todas as áreas para que a gente tenha esse conhecimento geral, para que depois, quando eu seja especialista, eu consiga conectá-las. E a gente consiga trabalhar com as outras áreas também melhor, falar a mesma língua. Aqui já no que ele já falou em diabetes, né? Semana que vem nós vamos falar sobre a visão do diabético, os cuidados. Então a gente vai pegando e a gente vai deixando já para semana que vem, tá? Hiposfagma, o que é? Hiposfagma é quando ocorre um sangramento na conjuntiva. Conjuntiva, o branquinho do olho, a parte branquinha do olho chama esclera. Okay. E ela a gente acha que rompeu uma veinha do branquinho aqui do olho, tá? A esclera é recoberta por uma pelezinha solta transparente. E essa pelezinha solta transparente tem vasos sanguíneos. Se você der um esfregão nela, se você tossir demais, se você tiver uma crise de vômitos e náusea, que você faça muito esforço, às vezes os vasinhos dessa conjuntiva arrebentam. E por ela ser transparente, o sangue que fica acumulado atrás dela fica vermelho. Diferente da pele, que o sangue acumulado atrás da pele fica roxo. Isso. Porque a pele tem uma coloração. A conjuntiva não tem. Então, a hiposfagma é como se fosse um hematoma no olho.
só que como a pele é muito mais fina, fica aquele sangue vivo. E as pessoas associam ao aumento da pressão intraocular. Mas na maioria das vezes ela pode ter uma associação com a pressão sanguínea, não com a pressão ocular. Tá? Então, hiposfagma não é sinal de pressão intraocular. Pode ser um sinal de hipertensão sanguínea, tá? Mas na maioria das vezes é traumático, ou é por uma manobra de Valsalva, tosse, vômito e náuseas. E geralmente é um problema local e estético. Não causa nenhum prejuízo. E some também, some. Sem aplicação de nada. Sim, uns 20 dias ele acaba sumindo, acaba absorvendo como um hematoma também. Interessante, né? Eu tive isso duas vezes esse ano. A hora que eu estava conversando, eu nem tinha visto, para falar bem a verdade. Eu estava conversando, estava no jantar, quando eu baixei para olhar para ela, ela falou assim: você está com o olho vermelho, tem sangue no teu olho. Era hiposfagmazinha, é bem assim. A maioria não percebe, acorda. Ué, mas o que é isso no seu olho? Ah, meu Deus, e daí já fica todo preocupado, não estava sentindo nada, já começa a sentir. Será que você é usuário de alguma coisa? Não, mas não fica muito vermelho, fica diferente o vermelho. Mas fica. Chama esteticamente atenção. fica feio. A pessoa percebe que é alguma coisa diferente, que não é usuário de nada, não, que é um sangramento. Na mesmo. Na verdade, o vermelho é bem diferente, não é assim, não, tá? Brincadeiras à parte. Tique nervoso no olho prejudica a visão? Interessante isso. O tique nervoso. O que a gente vê é que uma boa parte dos tiques da visão tem relação com sintomas visuais, tá? Então, tem muita criança que vem aqui e ela pisca muito, pisca. A criança não sabe reconhecer a diferença entre coceira e vontade de piscar. Então, às vezes, o jeito dela coçar o olho é piscando. Então, muitas vezes, a criança que pisca demais, aqui é uma alergia, principalmente ocular. Então, normalmente algumas pessoas têm os tiques, e esses tiques estão relacionados a problemas da visão, enxergando mal, alergia ocular. Então, a primeira coisa a gente tem que investigar se não tem uma patologia causando esse tique, né? Mas existem pessoas que têm tique. Existe uma síndrome neurológica chamada síndrome de Tourette, que é uma síndrome em que a pessoa tem vários tiques. Ela tem tiques oculares, mãos, às vezes até vocais, às vezes até sonoriza alguma coisa, faz barulho, Então, e existem tiques isolados. Tem pessoas que têm um tique sempre, algum tiquezinho. Normalmente tem alguma coisa a ver com o Tourette ali, com aquela síndromezinha neurológica. Então, existem tratamentos para diminuir esses tiques também, são possíveis. Então tá, né? Então, semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a visão do diabético, porque o que eu sempre vejo a respeito dos portadores do diabetes, do tipo 1, tipo 2, pessoas que passam por problema de visão, né? E daí tem todo um trabalho aí de laser para fazer. E será que o diabético tem uma visão 100%, mesmo sendo jovem? Tudo isso nós vamos falar com o Dr. Augusto semana que vem, tá? Então fica esse ganchinho para vocês. Dá um tchauzinho pro povo. Uma boa noite, pessoal de casa. Eu gostaria de deixar a gente ter aqui aberto para responder a pergunta de vocês, sempre lembrando que isso aqui não é uma consulta. Isso aqui é só para responder as questões, às vezes deixar um pouquinho mais claro. Às vezes você já foi no oftalmologista, falou sobre algum assunto. Lá durante a consulta a gente fica um pouquinho ansioso, não consegue prestar atenção em tudo que a pessoa está explicando. Às vezes é mais fácil ver aqui, sentado, confortável em casa e ver pela TV, você consegue entender melhor. Manda aqui, a gente explica, a gente fala sobre isso, né? Vê o que está acontecendo, vê qual que é o problema, tenta desmistificar um pouquinho as coisas da oftalmologia e da medicina em geral. Tá? Uma boa noite para você de casa, uma boa noite para a Tamires. Ele fez cirurgia no meu olhinho. Já estou 100%. Já estou vendo tudo, até o que não deve. Semana que vem vamos falar da minha cirurgia, tá, gente? Muito, muito, muito importante. Eu não sabia que era tão rápido. Sério mesmo, eu não sabia que uma cirurgia dessa seria tão rápido. Você fica pensando 30, 40 minutos? Nem metade disso. Tudo rapidinho e você já sai enxergando 100%, quase. Quase. Tem os cuidados, lógico. Mas semana que vem vamos falar sobre diabetes, vamos falar sobre a minha cirurgia também, que eu acho que é muito importante para quem está aí querendo fazer a cirurgia. Nesse tempo que eu fiz a cirurgia, que faz uma semana, eu conversei com pessoas com miopia, com outros probleminhas. Sério, Tamires, você fez cirurgia e você está assim... Nem óculos escuros, não, claro que na sombra eu não vou usar óculos escuros, no sol você deve usar, mesmo que não faça a cirurgia, né? Mas tem que usar uma proteção para os seus olhos. Mas eles acharam assim inacreditável.
né? Eu, no segundo dia, estava assistindo TV, eu já estava lá no computador, claro, não forcei muito. Nós também temos que estar bem conscientes, mesmo que o médico fale assim, pode. Ele falou assim no quarto dia, pode se maquiar, Tamires. Claro, eu fiz uma base, uma pele só, e não passei nem rímel nem lápis, mas por meu cuidado. Porque ele, doutor Augusto, ele é meio contra essa maquiagem, né? Ele sabe. Ele sabe que não é muito bom. Então, por ele achar, e eu saber também até das consequências, por que não se cuidar um pouquinho, né? Graças a Deus eu tenho a pele boa. Gente, semana que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha cirurgia, tudo, que eu tenho um monte de perguntinhas para fazer para ele a respeito disso. Não fiz hoje, porque nós tínhamos outras perguntas já prontinhas aí para fazer para ele, tá bom?